Os Piratas Rocks foram uma tripulação infame que governaram os mares por anos, com todos os membros de seu bando sendo verdadeiros monstros. Mas hoje em dia, a maioria dos piratas que já fez parte desse bando estão velhos demais ou mortos. Porém, algo apareceu que pode fazer eles voltarem no seu auge. Podem trazer essa lenda de volta. Então você quer saber sobre isso e muito mais? Então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e hoje vamos falar sobre o capítulo 1072 de One Piece, chamado O Peso da Memória. Foi um capítulo bem interessante e que abre margens para muitas teorias, como se o Zoro é um clone do Ryuma, ou até mesmo o Barba Negra pode ser um clone do próprio Rocks. Então esse capítulo está bem legal e eu tentei trazer ele da melhor forma aqui para vocês. Então eu espero muito que vocês gostem e vamos agora para One Piece 1072. O capítulo então começa com uma narração do Vegapunk. Ele diz: ela é com certeza uma humana, um sucesso. Mesmo que o mundo não a reconheça, ela nasceu nele. Estou convencido de que este é um grande passo em direção à paz mundial. E de início, essa narração do Vegapunk não tem muita ligação com o que está acontecendo agora, e pode não fazer o menor sentido. Mas ele está falando sobre a Stussy, e no final do capítulo isso vai se ligar e fazer todo sentido. Continuando então os eventos do capítulo passado, a Bonnie se transforma em uma criança e finge chorar, fingindo ter caído e quebrado um osso, para que o Vegapunk sinta pena dela. Então quando o Vegapunk chega perto dela, desesperado chamando por ajuda, ela se transforma novamente, agora em uma versão adulta bem maior e mais forte. Ela parece mais inchada como um balão, e segurando uma barra de ferro, ela tenta acertar o Vegapunk, mas ele consegue desviar e sai correndo gritando. Uma coisa interessante nesse momento é que a Bonnie ter assumido essa forma pode nos mostrar um pouco mais dos seus poderes. Até agora sabemos que ela pode controlar a sua idade, ou a idade de qualquer ser vivo que ela toque, podendo se transformar ou transformar outras pessoas em crianças, idosos, bebês ou qualquer outra idade que ela quiser. Mas essa sua forma maior e mais forte, parece que os seus poderes podem fazê-la se transformar em diferentes variações do seu eu futuro, como uma versão mais magra ou mais gorda, mudanças em que uma pessoa tem controle de mudar. A Bonnie então, vendo Vegapunk fugir, vai atrás dele e usa seus poderes para tirar os anos do Vegapunk, que se transformam na forma de joias brilhantes, algo que também é novo dos seus poderes, e ainda não sabemos para que servem essas joias. Mas com isso, o Vegapunk se transforma em um bebê. E algo curioso é que mesmo ele sendo um bebê, ele ainda consegue falar. Isso acontece provavelmente porque o seu cérebro não está no seu corpo. Foi revelado nos capítulos anteriores que o Vegapunk comeu a fruta do cérebro, e por isso ele pode adquirir conhecimentos ilimitados. Porém, quanto mais ele aprende, maior fica o seu cérebro. Por isso, ele cortou fora o seu cérebro e colocou uma antena no lugar, que pode acessar a qualquer hora seus conhecimentos. E é por isso que mesmo o bebê, ele ainda consegue falar. A Bonnie então fala para o Vegapunk não se preocupar, porque as suas habilidades não afetam permanentemente seres vivos. Então, segurando ele pela sua camisa, ela fala que ele disse que teve um motivo para transformar o seu pai, o Kuma, naquela máquina. E enfesada, ela fala para ele se explicar. Mas o Vegapunk, assustado, diz que não pode contar a Bonnie o motivo pelo qual transformou o Kuma no passado, porque esse motivo causará uma grande dor nela. Ele também fala que prometeu ao Kuma nunca contar o motivo para sua filha, não importa o que aconteça. Mas a Bonnie fica enfesada demais. Ela bate o Vegapunk contra a parede e o obriga a falar.
Porém, a única coisa que o Vegapunk diz é que a decisão de perder a consciência foi do próprio Kuma, e que foi muito doloroso para ele também. E é pelo fato de o respeitar muito que ele não pode dizer nada. A Bonnie então se vira e vê um quarto com uma pata de urso na porta. Ela caminha em direção a ela e destrói a fechadura usando a sua habilidade para envelhecê-la, mostrando mais um uso do seu poder, que ela também pode mudar a idade de coisas não vivas. Então, abrindo a porta, ela dá de cara com uma enorme bolha em formato de pata flutuando ali dentro. E nesse momento, um flashback do Vegapunk com o Kuma começa. O Vegapunk diz ao Kuma que um cientista no West Blue descobriu que os humanos pesam 21 gramas a menos depois de morrer. Então 21 gramas é o peso da alma humana, já que depois da morte, a primeira coisa que sai do corpo é a alma. E aqui temos duas coisas interessantes. A primeira é que os únicos cientistas ou estudiosos que temos no West Blue, como o Vegapunk falou, é o Professor Clover e o Hogback. E ambos se encaixam nessa pesquisa de saber quanto pesa uma alma. Tanto o Clover, que pode ter lido em algum livro de Ohara sobre esse experimento que alguém no século perdido fez, ou até mesmo o Hogback, que administrava os cadáveres do Moria, colocando a sombra neles para transformá-los em zumbis. E na minha opinião, eu acredito que a pessoa que o Vegapunk se referiu é o Hogback. O Clover não é bem um cientista, ele é um estudioso. E se lembre também que em Thriller Bark, a sombra que o Moria dava aos cadáveres também era chamada de alma. Então o Hogback pode ter pesado um cadáver e depois pesado de novo com uma sombra, uma alma nova, descobrindo que teve uma diferença de 21 gramas. E a segunda coisa interessante sobre isso que eu queria comentar com vocês é que isso foi um estudo real. Realmente teve uma pessoa que tentou medir o peso da alma, pesando muitas pessoas pouco antes de sua morte e depois, para ver a diferença. E o resultado que ele chegou foi exatamente 21 gramas. Então, isso foi uma referência ao estudo do Duncan McDougall, feito em 1907. E claro que eu nem preciso dizer que esse experimento não é nada preciso. Muita coisa acontece em um corpo depois da morte, além de perder a sua alma. Muitas reações químicas, e basta uma delas para diminuir 21 gramas de um corpo. Mas não deixa de ser interessante essa ideia. O Vegapunk então explica a habilidade Nikkyu Nikkyu no Mi do Kuma. Ele diz que o poder do Kuma transforma coisas intangíveis em algo tangível. Por exemplo, o Kuma pode transformar dor, transformando os sinais nervosos em uma energia tangível que ele pode empurrar para fora do corpo, assim como ele fez com Luffy em Thriller Bark. Então, por isso, o Vegapunk acredita que o Kuma também possa fazer isso com a imaginação de uma pessoa ou até mesmo com seus pensamentos, com a sua memória. O Vegapunk quer que o Kuma tente materializar as suas memórias porque quer saber o peso e o tamanho da memória humana. Porém, o Kuma não quer fazer isso, porque é constrangedor para ele. Mas o Vegapunk implora ele, dizendo que tudo é pela ciência. E esse capítulo, galera, explicou bastante os poderes de Akuma no Mi, que a gente já tinha uma ideia de seus poderes, mas ainda não sabíamos completamente, como a da Bonnie e agora o do Kuma. E com essa explicação do poder do Kuma, que ele pode materializar memórias, você já deve até imaginar o que é aquela grande energia de patas que a Bonnie encontrou, não é mesmo? De volta ao presente, a Bonnie entra na sala com a pata de urso na porta e se encontra com a energia em forma de pata do Kuma. Ela caminha em direção a ela e está prestes a tocar na energia. Mas, nesse instante, o Vegapunk aparece e manda ela não tocar, porque aquilo é a dor do Kuma, e se ela tocar, toda essa dor irá passar para ela. Porém, olhando fixamente para a energia, ela diz que conhece a habilidade de seu pai, e que aquilo não é dor, são as memórias dele. E então, ela estende a mão para tocar a energia.
E bom, finalmente tivemos uma explicação do que aconteceu com o Kuma, porque ele não tinha consciência e parecia estar agindo apenas para cumprir uma missão. Porque de fato, o corpo do Kuma atualmente é só um ciborgue que tem uma missão a cumprir, e a sua mente, as suas memórias estão dentro daquela bolha. O que levanta um questionamento é por que o Kuma decidiu fazer isso. Ele planeja sacrificar aquele seu corpo para cumprir essa missão? Eu acredito que seja algo bem próximo disso, e as suas memórias estão guardadas com o Vegapunk, para que caso algo acontecesse, ele pudesse colocar essas memórias em algum outro corpo, assim revivendo o Kuma. Enquanto tudo isso acontece, é mostrado o Kuma escalando a Red Line. Ele recebe vários tiros de canhão dos marinheiros e cai de lá de cima. Assim que cai, ele imediatamente se levanta e se prepara para atacar, mas ele é atacado por todos os lados pelos marinheiros. A cena então muda para o momento mais legal desse capítulo. No laboratório do Vegapunk, eles percebem que o Rob Lucci e os agentes da CP0 tinham conseguido entrar com o desligamento da fronteira. Além disso, com a derrota do Sentomaru, os Serafins, que são ciborgues clones criados a partir dos Chichibukais, agora seguem as ordens da CP0 e também estavam ali. Basicamente, os Serafins têm uma hierarquia de quem eles recebem ordens. Acima de tudo está os Gorosei. Abaixo dos Gorosei tem o Vegapunk, depois o Sentomaru e por fim a CP0. Enquanto o Sentomaru estivesse consciente, os Serafins não iriam seguir as ordens da CP0, porque ele está em uma hierarquia maior. Mas com a sua derrota, as ordens da CP0 são absolutas e só podem ser paradas agora por uma ordem do Vegapunk. Então, por isso, assim que eles veem os Serafins ali dentro, o Vegapunk Shaka manda a Vegapunk Lilith e o Vegapunk Edson até lá para que eles controlem os Serafins. E depois de receber uma ordem da Nami, o Sanji também vai junto com o Frank para ajudar o Zoro e o Brook, que já estão lá embaixo lutando contra a CP0. A luta do Zoro contra o Kaku então continua. O Kaku está usando sua forma despertada, assim como eu falei que ele estaria no review do capítulo passado. A forma humano-besta do Kaku agora tem seus pelos transformados em chamas negras, e um fluxo flutuante parecido com uma fumaça de fogo negro, em volta de seus ombros e do seu pescoço. Essa forma não muda muito a sua aparência, e sinceramente ver o Kaku com a sua fruta despertada me faz pensar que o Kaido e a Big Mom acabaram ficando um pouco esquecidos. E por mais que exista a chance deles já terem despertado as suas frutas, ainda não há nada confirmado. O Kaku então usa alguns ataques antigos que ele já tinha usado antes contra o Zoro, como seu nariz pistola, mas desta vez revestido com o haki do armamento. Mas ele também usa um novo ataque, chamado Nariz Pistola Supremo, Giro do Homem Girafa, onde ele gira o seu pescoço e acerta uma pistola de nariz com toda a sua força. Porém, o Zoro domina o Kaku e o derruba no chão facilmente. Vendo isso, o Rob Lucci imediatamente manda os Serafins atacarem e destruírem o laboratório do Vegapunk antes que o Vegapunk chegue e dê uma ordem aos Serafins. Com isso, o Serafim do Kuma, do Mihawk, da Boa Hancock e do Jinbe atacam ao mesmo tempo, começando a destruir o laboratório juntos. Porém, de repente, o pescoço do Kaku é mordido por alguém e ele é desmaiado. O Rob Lucci olha surpreso para quem fez isso, e descobrimos que quem mordeu o pescoço do Kaku foi a Stussy, uma membra da CP0 e colega do Kaku e do Lucci. A Stussy está com asas negras e presas de vampiro enquanto escorria sangue de sua boca, que ela sugou quando mordeu o Kaku.
Nesse momento, duas caixas de diálogos aparecem mostrando sua verdadeira identidade. A Stussy é o clone de uma mulher chamada Miss Buckingham Stussy, uma membra dos Piratas Rocks, a tripulação mais infame que já navegou pelos mares. Já na outra caixa de diálogo, é revelado que a Stussy foi o primeiro clone humano bem-sucedido dos Mads. Com isso, ela olha para o Rob Lucci e diz que ela apenas colocou o Caco para dormir, e que agora ele deveria fazer o mesmo. E bom, com isso a gente liga com a narração do Vegapunk no primeiro quadro deste capítulo, quando ele diz que ela é uma humana e um sucesso. Isso nos mostra que a Stussy realmente é um clone humano. Ela não é um ciborgue assim como os Serafins. Ela é uma réplica exata da mulher que já pertenceu aos Piratas Rocks, chamada Miss Buckingham Stussy. E é por isso que ela traiu a CP9, porque ela é uma criação do Vegapunk. E agora temos várias coisas interessantes para analisar aqui. A primeira é que essa Miss Buckingham só pode ser uma pessoa, a Miss Bucking, uma mulher que se diz ser amante do Barba Branca e que já foi revelado pelo Marco que há 40 anos atrás ela navegou junto com Barba Branca no mesmo navio pirata. E há 40 anos atrás, o Barba Branca estava provavelmente nos Piratas Rocks. Então a tripulação que ela faz parte só pode ser essa. Além disso, o nome Buckingham e Bucking são praticamente o mesmo. A única diferença é que Bucking é a abreviação de Buckingham. Então é praticamente certo que a Stussy é a versão mais nova da Miss Bucking. E bom, agora que foi revelado que o Vegapunk conseguiu clonar um membro dos Piratas Rocks, pode ser que existam outros, como Barba Negra, por exemplo. Ele tem uma semelhança muito grande com o Rox de Zebek, e talvez ele seja um clone do próprio Rox. Ainda não sabemos há quanto tempo o Vegapunk vem produzindo clones, então não sabemos se as datas batem. Mas outros que também podem ser clones são a Tashigi e a Kuina, que possuem uma semelhança especial. E talvez esse seja o motivo. A Tashigi foi o primeiro clone de alguma espadachim poderosa do passado, mas ela foi defeituosa. A sua visão não era perfeita. Por isso, um ano depois, outro clone foi criado, a Kuina, mas ela acabou morrendo em um acidente. Muitos acham que a Tashigi pode ser um clone ou a reencarnação da Kuina, mas a verdade é que a Tashigi nasceu um ano antes dela, então o mais provável seja que as duas são clones. Eu também já ouvi várias teorias que o Zoro poderia ser um clone, mas eu sinceramente tenho um problema muito grande com isso. O Zoro ser um clone tira todo o crédito dele. Aliás, clones no geral são um problema. Eu só espero que o Oda trabalhe muito bem isso. Mas bom, vamos agora então para os poderes da Stussy. Ela provavelmente tem os mesmos poderes de Akuma no Mi da Miss Buckingham Stussy, que provavelmente foi uma mulher muito poderosa por ter feito parte de uma tripulação tão infame. E já foi mostrado que o Vegapunk também pode clonar Akuma no Mi. Pesquisando um pouco, eu encontrei que o nome Buckingham provavelmente foi inspirado na lenda do vampiro de Buckinghamshire. Esse vampiro foi um dos primeiros a serem registrados na história, ainda no século XII, tanto que nessa época o termo vampiro ainda nem existia. Isso faz muito sentido comparado aos poderes da Stussy, de sugar o sangue e possivelmente a energia vital de uma pessoa. Então é por isso que eu acredito que o seu poder é a Zoan mítica Bato Bato no Mi, a fruta do morcego, modelo Mandurugo. Mandurugo é um ser mítico do folclore filipino semelhante a um vampiro. Ele toma a forma de uma garota bonita e atraente durante o dia, mas quando está prestes a atacar, ele desenvolve asas negras e uma língua longa, que é usado para sugar tanto sangue quanto a energia de uma pessoa, matando ela pouco a pouco. O que se encaixa perfeitamente com as especificações que vimos da Stussy, e eu achei bem interessante trazer aqui para vocês. Mas então esse foi o capítulo. Eu gostei bastante dele e nos revelou vários mistérios, além de criar muitos, afinal isso é One Piece.
A única coisa que me preocupou um pouco foram os clones. É uma ótima oportunidade para trazer as lendas do passado de volta, mas eu não sei se trazer assim é a melhor forma. Então só o que nos resta é esperar e ver como vai ser. Mas então é isso, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo e se você gostou, deixe o seu like. Se você também quiser receber todos os novos reviews, se inscreva no canal e ative o sininho. Então, muito obrigado por você ter assistido e até a próxima!